Olá, estamos apresentando mais um Papo Suprem, um programa da União Planetária, que é uma ONG voltada para a comunicação positiva. Hoje nós vamos conversar com o general Jorge Antônio Smicelato. Ele é diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa. Tudo bem, general? Bom dia a todos os nossos acompanhantes. General, estamos aqui para falar sobre os projetos voltados à fase infantil e à juventude brasileira, porque não é só em Brasília, não é só no Distrito Federal. Nós estamos aí falando sobre projetos que envolvem o Brasil inteiro e projetos de desporto, levando esporte e tirando o jovem de situações de risco, não é isso? É verdade. Então vamos falar um pouquinho sobre, em geral, os projetos do Ministério da Defesa. O Departamento de Desporto Militar, ele conduz, dentre suas atividades, o programa Forças no Esporte, Profesp, a abreviatura do programa, que é um programa, como você já disse, um programa que busca resgatar crianças em situação de vulnerabilidade social, não somente crianças, também adolescentes e jovens até a idade dos 18 anos, por intermédio, principalmente, mas não exclusivamente, da prática desportiva, a iniciação desportiva. O nosso programa, o Profesp, ele já tem 15 anos que ele funciona no Ministério da Defesa, com as forças singulares, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, que são nossos braços armados. Sem os seus quartéis seria impossível nós tocarmos esse programa. As três forças se uniram, então, para poder desenvolver todo esse projeto no país inteiro. No país inteiro. Então, é um programa que já atendeu mais de 200 mil crianças, residentes em áreas vulneráveis, e atualmente nós iniciamos esse ano com 28.400 crianças. Então, o nosso programa ele é um programa de abrangência nacional que funciona nos quartéis, no contraturno escolar. Nós estamos em 200 quartéis em todo o Brasil e em cerca de 170 municípios, em todos os estados da federação. E esses locais, esses pontos específicos, eles foram estudados pela vulnerabilidade desses jovens e adolescentes e crianças, ou eles foram colocados onde havia uma maior estrutura da parte das Forças Armadas para recebê-los? Bem, a escolha dos municípios foi acontecendo de forma natural. Não há uma obrigatoriedade dos quartéis aderirem ao programa. Então, um dos nossos trabalhos é, de certa forma, fazer um trabalho de convencimento aos comandantes a aderirem ao programa. Nós até entendemos, porque eu digo, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro. Se eu fosse um comandante de batalhão no Rio de Janeiro, que tivesse com a minha tropa tendo que, às vezes, entrar em áreas de risco para combater o crime organizado, como tem acontecido no Rio de Janeiro. Sim, Rio de Janeiro. Certamente eu, como comandante de organização militar, teria outras prioridades. Embora o nosso programa seja um programa que nós consideramos como um dos mais eficazes de segurança pública preventiva, nós entendemos que a urgência do quartel, naquele momento, é a preparação da sua tropa para as operações militares, com troca de tiro, muitas vezes. Com certeza. Então, não há uma obrigatoriedade do comandante aderir ao programa. Então, esse ingresso, os municípios, foi sendo feito de forma gradual nesses 15 anos, para nós chegarmos aos 170 quartéis que aderiram ao programa. Mas, dentro do município, a escolha da escola, o nosso contrato, o nosso trabalho, não é com a família diretamente, o relacionamento, vamos dizer, formal. O relacionamento formal nosso é com a escola. Perfeito. A escola localizada em área de vulnerabilidade social. Então, há, como regra geral, uma parceria do quartel com a Secretaria Municipal de Educação na escolha dessas escolas onde serão aderentes ao programa. Então não são só as Forças Armadas que estão trabalhando nesse projeto. Existe também o envolvimento de outros setores do governo, tanto municipal quanto estadual e federal, nesse projeto, é isso? É isso. Nós temos uma rede de parceiros. Estamos trabalhando agora nesse início do novo governo no sentido de tentar ampliar essa rede.
Municipal, a nossa parceria normalmente é com a Secretaria Municipal de Esporte, depende da organização da Prefeitura, mas de certa forma as secretarias envolvidas no esporte e inclusão social são as nossas parceiras. Essas secretarias nos apoiam muitas vezes com professores e principalmente com o transporte. O nosso programa ele não prevê recursos para realizar o transporte das crianças e nós precisamos levar as crianças da escola para o quartel e depois retornar essas crianças para a escola, onde de lá elas seguem para suas casas no final do trabalho. E ainda há alimentação, vocês ainda trabalham com também. A alimentação. Então, essa parte da alimentação, assim como também o apoio de recursos para contratar professores, para a aquisição de material desportivo, ela é oriunda de parcerias que nós temos atualmente com o Ministério da Cidadania, que encampou o então Ministério do Esporte e o Ministério do Desenvolvimento Social. Essa nossa parceria no nível federal, um programa como esse, por exemplo, não nos parecia eficaz sem contar, por exemplo, com o apoio do Ministério da Educação. Porque é um programa tipicamente de educação. Educativo. Embora a gente utilize o esporte como... A gente sempre brinca, o esporte é a isca, para manter as crianças no programa. Qual é a dinâmica? Vamos falar um pouquinho, desculpa cortar. Pois não. Mas assim, qual é a dinâmica? Eles vão, fazem a atividade esportiva, mas também tem um pouco além, pelo que eu estava vendo, além dessa atividade esportiva, porque tem alguns direcionamentos educativos. Sim. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Posso sim. Há muita flexibilidade no programa, mas nós temos algumas coisas que são pedras basilares do programa. Então, de uma forma geral, a criança, então, uma criança, por exemplo, que estude pela manhã, ela termina o seu turno escolar pela manhã, é deslocada em transporte coletivo, ela não vem individualmente, a não ser nos casos de crianças acima de 16 anos, que é uma exceção, mas essas crianças vêm para o nosso programa e a primeira coisa que fazem é uma refeição. Então, é uma refeição com recursos feita no quartel, é a mesma comida que nós nos alimentamos no quartel, feita no mesmo refeitório, nas mesmas instalações de cozinha. Então, a criança faz essa refeição, a aquisição dos gêneros são da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, então um grande parceiro nosso, que permite que, pelo programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, nós façamos a aquisição de gênero de excelente qualidade. Perfeito. Então, as crianças elas têm uma refeição onde o processo de educação começa na refeição. Nós temos brigado muito, e a nossa cartilha e nas nossas atividades de coordenação pedagógica, nós temos insistido com as unidades, para que a refeição já seja o primeiro ato de educação dessa criança, quer seja de comportamento à mesa e de educação no sentido da segurança alimentar. Então, a escolha dos gêneros, evitar doces que não agregue valor energético e alimentício à refeição, evitar, por exemplo, refrescos ou refrigerantes, então coisas no sentido uma alimentação funcional. Educar o paladar, exatamente. Educar o paladar da criança, prepará-lo para comer verdura, coisa que às vezes é natural a criança essa certa rejeição. Então, o primeiro evento educacional começa na refeição. Terminada a refeição, as próprias crianças fazem a limpeza da sua mesa, levam o seu prato, isso rapidamente os mais velhos acabam passando para os mais antigos. Em seguida, elas vão para as atividades que nós chamamos de inclusão social. Pode ser, por exemplo, reforço escolar, aulas de idioma, aulas de português, matemática. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos reforço de espanhol e de inglês também. E são atividades assim, ainda não desportivas por conta da proximidade da refeição. A partir daí, elas vão para a iniciação desportiva, onde obrigatoriamente ela deve fazer pelo menos uma atividade coletiva e 2 individuais. Encerra a jornada com um lanche e a criança é deslocada novamente para a escola. General, então, pelo que eu vejo, esse projeto ele não é somente, como inicialmente eu pensava,
um projeto desportivo, ele é um projeto de educação de um modo geral. Ele engloba a educação em si, o desporto e uma educação que aí é do cidadão. É isso? É isso. O projeto inicialmente era tipicamente desportivo, mas nós percebemos que nós tínhamos o potencial de fazer muito mais coisa pela criança. Vamos conversar um pouquinho mais no segundo bloco. Estamos apresentando mais um Papo Supre. O nosso entrevistado de hoje é o general Jorge Antônio Smicelato, diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa. Acompanhe nossa programação pelo YouTube, TV Supre em Brasília. Voltamos já. Voltamos a apresentar o nosso programa Papo Supre. O nosso entrevistado de hoje é o general Jorge Antônio Smicelato. Ele é diretor do Departamento de Desporto do Ministério da Defesa. Estamos falando sobre os projetos do Ministério, sobre os projetos desportivos que também levam a um projeto educativo. Então, no primeiro bloco nós falamos sobre o que são os projetos, o que é esse projeto especial que é Forças no Esporte. E agora eu queria um pouco entrar nos números. As famílias que são escolhidas, os jovens e adolescentes que são escolhidos, eles têm uma triagem. Como é feita essa triagem? Quem quiser participar, o que deve fazer? Bem, nós evitamos colocar o quartel nessa primeira linha de frente da triagem. Então, nós aproveitamos a expertise de quem conhece bem o assunto, que são as secretarias municipais de educação ou de inclusão social. Esse pessoal especializado vai selecionar as escolas que são as mais adequadas, principalmente as localizadas em área de maior risco social, onde a criminalidade principalmente é mais atuante. Então, o nosso foco são essas crianças que são vulneráveis muitas vezes ao crime organizado por falta de referência, por falta de opção. Então, a escolha é feita normalmente pela secretaria em parceria com o quartel. A partir daí, inicia-se a triagem dentro da escola, onde os próprios professores, nós não temos capacidade de abraçar o número que nós gostaríamos. Então, nós dependemos de uma primeira seleção junto aos professores. Os professores normalmente selecionam as crianças que são as mais necessitadas, são aquelas que muitas vezes já têm histórico de agressão familiar, histórico de parentes envolvidos com atividades ilícitas, para que a gente evite que essa criança se perca por conta desse ambiente que ela está vivendo. O senhor falou inicialmente, até hoje, em 200 mil crianças assistidas. Desde o início. Desde o início, desses 15 anos do projeto. Esse ano são 26 mil. E a meta daqui para frente? Para esse ano, vamos trabalhar um pouco mais... Isso. perto. Nós começamos um ano com 28.400 crianças. Foi até um número que nos surpreendeu, porque nós iniciamos no ano passado com 23 mil. Tivemos um aumento de 5 mil crianças do ano passado para esse ano. A nossa meta é fecharmos o ano com 30 mil crianças. Há duas formas de ver o nosso programa. Muitas vezes até os próprios militares enxergam como uma atividade complementar, não relacionada diretamente à nossa atividade fim. Nós que trabalhamos com o programa, nós enxergamos o programa de outra forma. Nós enxergamos sim como uma atividade que é a atividade fim das Forças Armadas. Porque quando olhamos as missões constitucionais das Forças Armadas, a primeira que nos vem à mente é a garantia da soberania nacional. A soberania e a defesa nacional. O que mais está relacionado com soberania e defesa nacional do que educação? Então, quando nós trabalhamos num projeto em que a gente vê o resultado a médio e longo prazo, nós dizemos sim, é um trabalho de soberania e é um trabalho de atividade fim dos nossos quartéis. A minha outra pergunta seria justamente esse resultado desses últimos 15 anos, qual balanço o senhor faria desse projeto? Nós, de certa forma, devolvemos à sociedade jovens mais preparados para o mercado de trabalho,
para a vida social, para a vida em sociedade. Esse programa, com o seu envelhecimento, se podemos dizer assim, nos despertou a atenção de alguns aspectos, como, por exemplo, qual é o cidadão que nós estamos devolvendo para a sociedade. Então, a partir do ano passado, nós passamos, inclusive, a assinar parcerias, fazer parcerias com órgãos que permitisse a qualificação profissional dos jovens que pertencem ao programa. Então, quando nós falamos de 30 mil crianças, que é o nosso objetivo para o final do ano, na verdade, nós não estamos só atendendo 30 mil crianças, nós estamos atendendo pelo menos 150 mil pessoas que vivem no entorno dessas 30 mil crianças. Perfeitamente. Então, porque o projeto ele envolve a família, de um modo geral. Envolve a família. Porque imagine a tranquilidade que nós damos, por exemplo, para muitas famílias, onde a cabeça da família é a mãe, é a mulher. E que ela precisa ter a segurança de deixar essa criança num local onde ela pode realizar uma atividade profissional produtiva para garantir o sustento da família, ela conta com esse programa. Então, nós temos aí garantido, por exemplo, como beneficiado do programa, além da criança, a mãe, os outros filhos. Nós temos relatos, por exemplo, de que, infelizmente, a única refeição que a criança faz ao dia é a refeição que ela faz no programa. Isso é muito grave. É triste, mas é verdadeiro e, de certa forma, nós estamos ajudando, colaborando. Exatamente. Então, esse conglomerado de pessoas que são envolvidas no programa são pessoas que nós, de certa forma, entendemos que nós estamos colaborando com essas 150 mil outras pessoas desse seu entorno. Mas também estamos ajudando aquelas outras crianças que não fazem parte do programa, que buscarão ingresso no programa, quer seja por intermédio de seu comportamento, da sua melhoria das notas, para poderem serem selecionadas no próximo ano para ingressarem no programa. O senhor falou ainda há pouco sobre parcerias. A União Planetária trabalha com um programa chamado Pedagogia das Virtudes e que justamente é voltado para esse trabalho de educação. E é uma oportunidade de fazer um convite a que o Ministério da Defesa e todo esse projeto possa se unir a esse programa Pedagogia das Virtudes. E a União Planetária está aberta aqui ao que vocês necessitarem em termos dessa parceria, que é um programa justamente com várias palestras, com atividades, com escolas aqui no Distrito Federal que trabalham a educação positiva dessas crianças. Gostaria de continuar um pouco mais sobre o projeto em si. Essas crianças, elas são preparadas, elas fazem o esporte e já saiu algum atleta, alguém que já tenha tido um reconhecimento nacional desse projeto? Já tivemos. Posso fazer um pequeno link com essa nossa parceria com a União Planetária? Claro, por favor, esteja à vontade. Quando nós tomamos conhecimento do projeto, nós identificamos muitos pontos de contato, muitos pontos em comum de interesse pela sociedade. Então, nós identificamos a possibilidade porque, de certa forma, o nosso programa, ele trabalha o cidadão de uma forma muito ampla, mas também de uma forma empírica, que nós fomos aprendendo com o tempo. E percebemos que talvez a gente precise de pessoas que aprofundaram no estudo dessa questão de virtudes, de valores, para nos apoiar no nosso programa. Porque, apesar de nós ministrarmos atividades esportivas, tudo feito com carinho, com disciplina, a gente procura dar uma referência para essas crianças até no tratamento. Então é um local onde a criança é ouvida, onde a criança é recebida com um sorriso, mas a gente precisa do apoio de pessoas especializadas para nos apoiar a dar uma base mais sólida nesse tratamento de valores e virtudes dessas crianças. Uhum. Então, quando nós tivemos uma conversa com o professor Dr. Ulisses, nós identificamos muitos pontos em comum. Então, a nossa intenção dessa nossa conversa é aproveitarmos atividades pedagógicas que serão realizadas durante o ano com representantes de todos os núcleos
e passarmos alguma coisa de teoria e de prática para esses grupos, para que eles levem esse método para o fortalecimento de valores e virtudes nessas crianças. Muito bom. Eu gostaria de rapidamente falarmos sobre 2 outros projetos que são ligados diretamente ao Ministério, que é o projeto Rondon e o projeto João do Pulo. Então, rapidamente falarmos sobre esses 2 projetos que são também muito importantes para a sociedade. Eu posso começar pelo João do Pulo? Sim, por favor. O projeto João do Pulo é um projeto que já existe nas Forças Armadas e, inicialmente, ele foi criado para o atendimento de militares portadores de deficiência, adquiridas durante a sua vida militar. Mas nós identificamos que o projeto estava muito pequeno pelo que a gente poderia retribuir à sociedade. E, aproveitando a experiência do Profesp, nós também identificamos que em muitos dos núcleos nós realizamos atendimento a crianças com deficiência, de uma forma que não exige grande adaptação nas oficinas. Então percebemos que nós poderíamos juntar a expertise do programa Força do Esporte e o projeto inicial João do Pulo. Então o projeto João do Pulo, que está em fase de implantação, ainda em caráter experimental, ele visa atender com os mesmos objetivos do Profesp, mas especificamente ao público com deficiência. Perfeito. E o que eu posso dizer do projeto Rondon? O projeto Rondon, embora não esteja na minha diretoria, é também um programa, um projeto que nós entendemos como de inclusão social, no sentido contrário. Ao invés de nós trazermos as pessoas em situação de vulnerabilidade social para os quartéis, nós levamos estudantes universitários, sob coordenação do Ministério da Defesa, para apresentar projetos em áreas carentes de todo o Brasil. São cerca de 5 a 6 projetos realizados durante o ano. E atendendo a uma população de quantas, mais ou menos, o número o senhor tem? É difícil falar em número, porque os estudantes, os universitários, eles vão para a ponta da linha nas cidades. E ao mesmo tempo em que nós levamos projetos, nós fazemos com que o universitário tenha contato com os programas e os problemas nacionais. General, uma última pergunta, porque o nosso tempo já está acabando. Jogos militares em Pequim. Ministério da Defesa, quais são os projetos? O nosso departamento, então, também conduz o programa de atletas de alto rendimento, e é um programa que auxilia os atletas de alto rendimento em cooperação com os clubes, com as confederações, com o Comitê Olímpico. E a nossa meta é comparecermos a Pequim no mês de outubro, e com cerca de 490 integrantes, nossa delegação com 490 integrantes, atletas. É uma manobra, é uma manobra. É um efetivo quase que maior do que a gente pretende levar a Tóquio nas Olimpíadas. E a nossa grande meta é permanecer entre os 3 primeiros países nessa competição, como tem acontecido nas últimas 4 versões dos Jogos. Me permita apenas complementar de que o programa de alto rendimento das Forças Armadas, por si, ele não é tão relevante. Mas quando nós entendemos que esse programa antecede os Jogos Olímpicos e a maioria dos atletas que vão representar as nossas seleções nacionais nos Jogos Olímpicos são aqueles que integram as seleções militares, aí nós passamos a entender a sua importância como preparação para os Jogos Olímpicos. Olha, faremos um outro Papo Suprem no retorno de Pequim. Muito obrigada por sua participação e nós estamos abertos aqui a qualquer momento estarmos conversando sobre os projetos do Ministério da Defesa. Eu que agradeço. Nós acabamos de entrevistar o general Jorge Antônio Micelato, diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa. Continue com a nossa programação no YouTube, TV Suprem /Brasília. Até lá!